a natureza. Para preparar o trabalho progressivo das gerações há, na inspiração científica, uma mistura de desconhecido, de surpresa que, algumas vezes, produz um ceticismo que não é durável. Fatalmente, no ciclo que se prepara, vossos sábios deverão aceitar e ensinar à humanidade as novas forças que brotam continuamente do espaço celeste. No dia em que vossos cientistas descobrirem, pela intuição e pela inspiração, a fonte das correntes que animam o universo, o ideal divino estará pronto para reflorir sobre a vossa terra e nós poderemos afirmar, convosco, que a evolução terrestre terá dado um grande passo. A evolução científica prossegue em todos os domínios, desde a preciosa descoberta material até a aplicação de princípios novos e positivos nas artes. Atualmente vossas artes, salvo a literatura, procedem desse gênero um pouco impulsivo de impressão e de inspiração. Se, durante a Renascença, as composições pareciam por vezes um pouco ingênuas, em vossos dias, a cor, a forma, o poder da inspiração não faltam, mas será preciso adquirir, nos séculos futuros, a noção de ideal que servirá de elo a todas as obras do pensamento. Deus vos dá, por aí, o sentido real e profundo da sua obra universal. Nesse estudo, vimos o cérebro do artista organizado em todos os domínios. A inspiração, quer venha da personalidade ou do ideal divino, é a forma que concretiza a arte. Os seres carnais a adquirem na terra, seu espírito a completa no espaço. Mais tarde, passaremos em revista as belas concepções que podem brotar de uma alma ardente no trabalho e plena de admiração pelo Criador. Parte 3. Senso artístico, constituição e evolução. Março de 1922. Em que consiste o senso artístico? O estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontra em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser, na medida da nossa evolução. É isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas. A evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, desenvolvem-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com o seu grau de receptividade. Raios de luz e cores, sons e perfumes, estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala da qual cada nota representa uma soma particular de vibrações e que constituem, em seu conjunto, uma unidade perfeita. Se a elas se juntam as formas e as linhas, essa unidade se tornará a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá por objetivo reproduzi-las. O estudo da arte e suas realizações nos impregnam, pouco a pouco, de esplendores do universo. Inicialmente insensível e inconsciente no homem primitivo, esse trabalho acaba consciente, acentua-se, revela-se sob formas crescentes para se tornar como que um reflexo da suprema beleza. Porém, sobre a Terra, a arte ainda é apenas um balbúcio. Nos outros mundos, e principalmente no espaço, dizem-nos os nossos guias, ela produz maravilhas perto das quais as mais belas obras humanas pareceriam bem pobres e quase infantis. Chegada a essas alturas, a arte torna-se a forma mais sublime do culto prestado à divindade. Até aqui o artista se inspirou nas coisas do mundo visível ou tangível, dele ouviu as vozes, as harmonias, estudou-lhe as formas, as cores e com elas conseguiu impregnar suas obras. Assim, o artista criou uma comunhão mais íntima entre o homem e a natureza. Graças a ele, as coisas obscuras e mudas tomaram uma alma e suas vagas aspirações, suas queixas, suas dores encontraram expressões que,
tornando-as mais vivas, as aproximavam de nós, ao mesmo tempo em que a alma humana tornava-se mais sensível ao contato da vida exterior. Assim, a arte entregou à vida do globo o sentido profundo que lhe faltava. Por meio da arte, as forças cegas da natureza penetraram em nós e adquiriram como que um reflexo da nossa consciência e dos nossos sentimentos. A alma humana foi em direção às coisas e sua influência lhes deu um modo mais intenso de vida e de sensações. Por intermédio dessa comunhão, a alma da terra se elevou ao conhecimento de si mesma, de seu papel e de seu grande destino. Agora, como se pode ver pelas lições de Usteta, é todo um outro mundo que se abre, é toda uma vida ignorada que surge, mais rica, mais abundante, mais variada do que tudo o que conhecemos até aqui, e a arte vai encontrar nesse meio desconhecido de fontes inesgotáveis de inspiração e de poesia, formas insuspeitáveis do pensamento e da vida. Desde agora, o domínio da matéria sutil e dos fluidos foi aberto, revelando-se sob aspectos prestigiosos, oferecendo ao homem meios de estudo e de observação que estendem ao infinito o campo de suas pesquisas e de seus conhecimentos científicos. As aparições de espíritos nos acostumaram com todas essas formas de existência extraterrestre, desde as materializações mais densas e mais grosseiras, até as manifestações da mais ideal e mais radiosa vida. Em nossas conversas regulares com os espíritos guias, obtemos indicações sobre a vida no espaço, sobre a grandiosidade de formas e de cores, sobre suas suaves e poderosas harmonias, que abrem ao músico, ao pintor, ao escultor, caminhos múltiplos e inexplorados. Aqueles que possuem faculdades medianímicas irão percebê-los diretamente e, com eles, todos os recursos da arte serão enriquecidos. O vasto mundo dos espíritos torna-se acessível aos nossos sentidos, pelos espetáculos e ensinamentos que ele nos reserva. As forças intelectuais da humanidade serão centuplicadas, seu gênio artístico criará obras que superarão tudo que os séculos realizaram. Fusão do bem com o belo, objetivo sublime da criação. Em resumo, a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação, é a fusão do bem com o belo. Esses dois princípios são inseparáveis, eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. O pensamento e a intenção divinos sendo o bem, a manifestação deles é o belo. Em sua ascensão, o ser deverá mais e mais compenetrar-se desse pensamento soberano, dessa vontade, e dedicar-se a realizá-los em si e à sua volta, sob formas sempre mais perfeitas. Sua felicidade consistirá em assimilar essa lei e em cumpri-la. As alegrias íntimas e profundas que resultarão disso são a demonstração evidente do objetivo do universo, alegrias que toda a linguagem humana, dizem-nos os espíritos, é insuficiente para definir. Essas leis, esse objetivo essencial, o Espiritismo não somente os ensina, ele ainda nos indica os meios de alcançá-los, de praticá-los. Sob esse ponto de vista, seu papel é notável e sua intervenção, no atual momento da história, é providencial. Há um século vimos assistindo ao colossal desenvolvimento da indústria e de suas invenções, a descoberta e aplicação dos recursos físicos da Terra. Disso resultou, nas ideias, uma poderosa corrente materialista, que deu um novo impulso aos apetites, às necessidades imperiosas de bem-estar e de usufrutos. A necessidade de se opor uma contra-influência espiritualista a essa corrente cada vez mais se faz sentir. A evolução material necessita de uma evolução filosófica e religiosa paralela, sem o que as forças intelectuais se voltariam, cada vez mais, em direção ao mal e o mundo desabaria num grande cataclismo do qual a última guerra seria apenas o prelúdio e dele nos daria só a ideia. Acima da vida presente, que é somente transitória, é preciso, entre outras coisas, fazer entrever a outra vida, que é o seu objetivo e a sua sanção. Unicamente pelo acordo final das ciências,
Das filosofias e das religiões mais evoluídas é que o pensamento atingirá os altos cumes e que a humanidade encontrará a confiança e a paz, com conhecimento das verdades essenciais, sob suas diversas faces. Quinta lição: projeção de quadros e formas esculturais no espaço. 10 de janeiro de 1922. Em nossas últimas lições falamos dos diferentes graus de inspiração capazes de se exteriorizar e de formar pinturas, imagens espirituais tornadas concretas para os seres que habitam o vosso mundo, e sobre os diversos pontos do espaço celeste. Com as lições preliminares tendo mostrado a ginástica cerebral que se realiza em cada ser organizado, de forma consciente ou inconsciente, vamos rever qual é o fenômeno que, na volta ao espaço, faz mover, por reflexo, esses mesmos feixes fluídicos, acumulados sob a forma de conhecimentos nos corpos carnais. Um escultor regressa à vida do espaço. Ele revê todas as suas existências passadas e, geralmente, estas últimas tiveram como centro de trabalho, centro, no sentido absoluto do termo, lugares em que a própria natureza induz a beleza. No espaço, esse ser não poderá afastar do seu espírito os pensamentos, a visão das obras criadas por seus semelhantes ou por ele mesmo. Instintivamente, seu espírito ainda flutuará em torno dos monumentos, das estátuas que ele gostava de contemplar durante sua vida material. Se passou sua existência em um determinado país, a ele retornará. Se passou uma existência anterior em um outro país, a ele será atraído, instintivamente, por suas lembranças. Quando em repouso, no espaço, desfrutará de uma real beatitude, e projetará, em raios de todas as cores, quadros, formas esculturais do mais maravilhoso efeito. Poderá unir as artes gregas, romanas, latinas e gaulesas e reviver horas inesquecíveis para ele. Todas as épocas de sua arte serão representadas, segundo a duração e o gênero das evoluções realizadas. Um dia, no meio astral em que se encontra, composto de moléculas especiais, ele desejará fazer os espíritos menos avançados tirarem proveito dessas mais belas projeções. Com a ajuda de alguns amigos, seu pensamento pedirá a Deus para atrair espíritos profanos que têm o desejo de se elevar, mas cujos conhecimentos artísticos são medíocres. Para empregar vossos termos, ele quererá vulgarizar sua arte e atrair para si um público de seres sem dúvida distintos, mas pouco eruditos. O espírito sempre inventivo dos nossos artistas criará pórticos, abóbadas, unindo a arte grega à arte romana, a arte romana à arte ogival, e que constituirão graciosos monumentos. Esses monumentos, erigidos fluidicamente, utilizam moléculas relativamente sólidas, não a ponto de se poder ir de encontro a elas, mas essas moléculas, a passagem dos espíritos, produzem neles uma impressão quase de êxtase. Dessa forma, os seres fluídicos podem se encontrar em presença de arquiteturas cujos planos a vossa geometria, muito pobre, não me pode ajudar a explicar. Essas obras de arte podem permanecer fixas no espaço e o tempo que a vontade do artista desejar. No entanto, ele sente que seu orgulho tem limites. Em um determinado momento, sua vontade, instintivamente, projetará um outro quadro e o monumento precedente desaparecerá para dar ao azul celeste toda a sua limpidez, esperando que uma nova obra se produza e se sustente. As moléculas que compõem esses trabalhos de arquitetura são, em si mesmas, maleáveis e obtidas na matéria astral, mas o pensamento do artista, como todos os outros sentimentos, irisam esses trabalhos de cores tais que todos os seres que contemplam essas obras experimentam sensações tão mais vivas quanto mais acentuada foi a elevação de cada um. Os modelos são obtidos tanto de lembranças que emanam da vossa terra como de outros mundos mais ou menos avançados. Eu vos falarei desses mundos em último lugar. Se a escultura é interessante, a pintura não é menos.
Existem gradações entre a escultura, a pintura, a música e a arte da palavra, ou da filosofia escrita ou falada. Sexta lição. Diferenças entre arquitetura e pintura, inspiração na arte da pintura, a formação das cores, duração das criações artísticas no espaço. 20 de janeiro de 1922. Após vos haver falado da arquitetura no espaço em nossa última conversa, hoje vamos nos ocupar da pintura. Há uma sensível diferença entre o pensamento escrito ou falado e a arquitetura ou a pintura. A arquitetura atinge os sentidos, a pintura atinge mais o espírito que os sentidos. Na vida comum, a pintura é a reprodução exata, tanto quanto possível, dos quadros que Deus colocou sob nossos olhos, nos mundos que Ele criou. Na arquitetura tomam parte tanto a inspiração quanto o talento, assim como o trabalho do ser humano. A pintura procede de outro modo. Ela tende a fixar sobre uma superfície qualquer as impressões transmitidas ao cérebro pela receptividade das imagens. No vosso mundo, a pintura também irá se inspirar em visões anteriores recolhidas pelo artista, seja no espaço, seja em mundos que ele habitou ou visitou. O ser que trabalhou especialmente nessa arte possuirá todos os materiais necessários para reconstituir, em um meio fluídico apropriado, os quadros suscitados pelo seu pensamento. Vossas cores terrestres formam uma paleta muito incompleta, porquanto, além daquelas representadas pela natureza, sois obrigados a criar cores artificiais com a ajuda da vossa química. No além o pensamento se concretiza em feixes luminosos, revestindo as cores mais variadas. Portanto, cada pensamento se traduz por um rastro brilhante, mais ou menos colorido, segundo sua orientação. Entendeis que é muito fácil para um ser que já possua, por sua evolução, um passado artístico, reproduzir no meio fluídico, não somente arcadas arquitetônicas, mas também telas sobre as quais irão se imprimir cenas reconstituindo o que eu chamaria de sonho em cores. No próprio espírito do ser, as cores existem em estado latente, visto que elas mesmas são formadas por moléculas diferentemente coloridas. Essas moléculas podem ser comparadas a pequenos pedaços de vidro de variadas cores. O pensamento, atravessando essas moléculas, fará uma projeção que reproduzirá os assuntos que o ocupam. A fotografia em cores pode ser tomada como comparação, pois que, de uma forma bem restrita, ela pode dar uma fraca ideia das colorações fluídicas do espaço. Vós vedes daqui a diversidade das cenas que podem ser projetadas por seres especialmente organizados. Naturalmente, aqueles que trabalharam a pintura são os que projetam os mais belos quadros, porque possuem a harmonia da linha e a ciência do desenho. A atração dos meios espirituais não é uma palavra vã, a corrente se perpetua e se estende, a evolução prossegue, mesmo no espaço, e numerosos são os espíritos que, voluntariamente, buscam se impregnar de qualidades radiantes dos espíritos mais avançados que eles. Estes criam, no meio em que vivem, quadros, cenas de um deslumbramento extraordinário, de uma riqueza de colorido incomparável. Como na arquitetura, esses quadros são perecíveis, de acordo com a vontade do ser que os formou, mas existem regiões onde, seja em arquitetura, seja em pintura, cenas e monumentos subsistem após a reencarnação do seu autor. É como um dos limites do espaço separando os mundos etéreos, mundos numerosos onde a vida é puramente espiritual e que são frequentados apenas por espíritos muito elevados. É lá que os seres vão em missão buscar as altas inspirações, iniciar-se no culto do belo e do bem, impregnando-se de radiações que têm um caráter realmente divino. Parte 4. Literatura e oratória, a língua francesa e a ideia espiritualista. Abril de 1922. A literatura e oratória também são formas de arte, meios poderosos de fazer o pensamento brilhar em nosso mundo. Pode-se dizer o que Esopo dizia da língua: ela é,
segundo o uso que se fizer dela, o que há de melhor ou de pior. Sob esse ponto de vista, a França sempre teve um papel privilegiado. A clareza, a nitidez de seu idioma, ainda que mais pobre que outros em qualificativos, serviu largamente para a expansão do seu talento e a difusão das ideias generosas. São, portanto, as qualidades desse idioma que asseguram ao nosso país, ao mesmo tempo, um lugar à parte no mundo e uma alta situação no futuro. Nossa língua, por sua limpidez, sua clara compreensão das coisas, é o instrumento predestinado das grandes anunciações, das revelações augustas. As outras línguas têm seu charme, sua beleza, porém nenhuma consegue esclarecer melhor as inteligências, persuadir, convencer. Assim, os espíritos de elite que vierem à Terra cumprir uma missão renovadora encarnarão de preferência em nosso país e, dentre eles, os maiores de todos, a fim de que nossa língua possa servir de veículo aos seus altos e nobres pensamentos através do mundo. Sua presença e sua ação, dizem-nos do além, ainda contribuirão para aumentar o prestígio e a glória da França. A literatura francesa sobressai principalmente na análise dos sentimentos e das paixões. Ela se caracterizou sobretudo no romance, cujo tema geral é o amor sensual. Sob a influência do materialismo ávido de todos os prazeres, ela perdeu-se em contradições, assim como em prazer, e, em lugar de cooperar para o enobrecimento da raça, contribuiu, a maior parte das vezes, para corromper seus costumes e precipitar sua decadência. A maioria dos autores do nosso tempo se comprazem em expor suas aventuras na ostentação de um cinismo picante. Daí, em certos momentos, o descrédito da França no exterior e as medidas tomadas contra nossa língua em inúmeros estabelecimentos de educação. Já é tempo de uma nova corrente de ideias vir inspirar a arte e a literatura francesas, com um senso mais filosófico das coisas e uma noção mais ampla do destino. Somente isso pode restituir às obras do pensamento toda sua amplitude e sua eficácia regeneradora. Sob a inspiração de colaboradores e instrutores invisíveis, essa reação vai se acentuar. Os escritores, os oradores, sentem-se levados pelas forças ocultas em direção a horizontes mais puros, mais luminosos. De toda parte surgem produções impregnadas de doutrinas amplas e elevadas. O pensamento francês começa a adquirir esse poder de radiação ao qual tem direito, onde ele atingirá as alturas que, até agora, só a música soube fazer entrever e pressentir. Ele chegará a possuir esse dom de penetração, de persuasão, essas qualidades estéticas que asseguram sua predominância definitiva. Pode-se constatar desde agora que, sob a sua influência, o mundo latino se impregnou inteiramente das doutrinas de Allan Kardec sobre as vidas sucessivas. As obras do grande iniciador foram traduzidas em todas as línguas neolatinas. As edições espanholas e portuguesas se sucedem rapidamente na América Central e Meridional. A ideia espiritualista penetra nos meios mais isolados, sob a forma com a qual os escritores franceses a revestiram. No século passado, os autores de talento já haviam encontrado motivos de inspiração nos fenômenos psíquicos. Pode-se citar Balzac, Alexandre Dumas, Théophile Ligatier, Michelet, Edgar Quinet, Jean Reynaud e muitos outros. O romantismo, apesar dos seus excessos, levava a esse século, como uma onda muito grande, a noção do divino e da imortalidade. Assim, os homens de 1830 e de 1848 tinham um caráter mais enérgico e uma importância mais nobre que os homens políticos da nossa época. O impulso romântico manifestou-se como prelúdio do grande movimento de ideias que hoje abrange toda a humanidade. De Lamartine a Hugo, até Baudelaire e Gerard de Nerval, todos buscam o infinito na natureza e na vida. A noção das vidas sucessivas se encontra em La Chute d'un Ange, A Queda de um Anjo, e em Jocelyn, depois em Revenante, voltando,
Les Contemplations, As Contemplações, La Legende des Siècles, A Lenda dos Séculos, de Victor Hugo, em La Vie Antérieure, A Vida Anterior, de Baudelaire, etc. Em obras mais recentes, certos autores de mérito, como Paul Grendel, L. Salvage, Dr. Will, etc., deram mais desenvolvimento à ideia psíquica e dela fizeram sobressair as grandes consequências. Também no exterior, Rudyard Kipling, dizem, e Selma Lagerlöf introduzem a reencarnação em suas obras. Toda uma pleiade de jovens e ardentes escritores, nem sempre variados, segue esses exemplos e se embrenha em caminhos ricos e fecundos. Os graves acontecimentos dos últimos anos criaram por toda parte novas necessidades do espírito e do coração, a necessidade de saber, de crer, de descobrir os focos de uma luz mais viva, de fontes abundantes de consolação. A alma da França faz esforços para se libertar das opressões do materialismo. Suas profundas intuições célticas despertam e a conduzem em direção às fronteiras espirituais onde todo o mundo invisível a chama e atrai. A França, sua missão, a alma céltica. O talento da França é feito de equilíbrio e de harmonia. Apesar de certas faltas no passado, pode-se dizer que ele muitas vezes serviu de mediador entre as escolas mais diversas, entre os sistemas mais opostos. Ainda hoje, na ordem política, por exemplo, a França se mantém entre a reação e a anarquia. Frequentemente foi assim, no decorrer da sua história, nos domínios da arte e do pensamento. Vimos que sua língua, que é uma das expressões do seu talento, apresenta as qualidades de precisão e de flexibilidade que fazem dela um maravilhoso agente de difusão e de propaganda. Elas sabem prestar às ideias, ao mesmo tempo, a força e a graça, e é por aí que ela pode contribuir largamente para iniciar o mundo no conhecimento das leis superiores. A literatura e a poesia francesas, melhor que todas as outras, souberam reproduzir todas as nuances do pensamento e do sentimento, a ternura, a energia, o encanto, a doçura infinita do ideal, em uma palavra, todos os sonhos sobre-humanos da arte e da beleza. O luminoso talento da França tem por papel, principalmente, reunir e fundir, em uma média equilibrada, os dois talentos diferentes, o do sul e do norte, da raça latina e das raças setentrionais. É, talvez, ao encontro desses elementos opostos, ao fluxo e refluxo dessas correntes diferentes, que se deve à mobilidade do seu espírito e à instabilidade por vezes enfadonha de seus desígnios, porém, sempre após os períodos de crise, em que o equilíbrio nele é alterado, o espírito nacional retorna à sua atividade e seu progresso. Sua missão, portanto, parece ser a de fornecer aos outros povos, de espírito mais lento, as indicações, as diretrizes das quais eles tiram uma aplicação prática e fecunda. É nesse sentido que a França é um agente maravilhoso de progresso e de evolução humana, por seu cuidado com a verdade e com a luz, e pela beleza das formas com as quais ela se compraz em revesti-las. São essas qualidades que lhe darão um papel preponderante na difusão do espiritismo filosófico e moral, enquanto que os países anglo-saxões estão interessados em representá-lo, principalmente sob seu aspecto científico e experimental. Após suas horas de tentativas e de obscuridade, o gênio da França, que não é outro senão a alma sempre viva e imortal da Gália, ergue-se e, com um vigoroso esforço, liberta-se dos atoleiros terrestres e lança-se em direção ao céu, para ali descobrir novos horizontes, novas perspectivas sobre o futuro e mostrá-las como objetivo à humanidade em marcha. Para todos aqueles que sabem estudar e compreender o gênio da nossa raça, sob o véu do cepticismo que por vezes a recobre, a alma céltica reaparece e, nas horas solenes, são seus impulsos que determinam as resoluções viris,
os atos decisivos. É ela que inspira Joana d'Arc e por suas mãos livra a França do jugo dos ingleses. Ainda é ela que provoca essa poderosa explosão espiritualista que, em época revolucionária, leva a todos a noção essencial de liberdade, assegurando assim o triunfo da alma moderna sobre as teorias deprimentes do determinismo e do fatalismo. É sempre ela que, nos dias sombrios de 1914, revela todas as forças vivas da nação e a conduz, heróica e sublime, diante do despotismo germânico e do militarismo teutônico. Mais recentemente ainda, a alma céltica coloca a nação como um dique em oposição à onda vermelha do bolchevismo. A França tem maiores deveres que as outras nações, porque recebeu maiores dons, mais brilhantes qualidades. Assim, suas responsabilidades são mais pesadas e mais extensas. Hoje, uma tarefa, mais importante do que todas as outras, desenha-se para ela no mundo inteiro. Trata-se de iniciar os homens nas belezas de um futuro mais vasto, mais rico que aquele que as concepções filosóficas e religiosas puderam entrever. Trata-se de guiar a ascensão humana em direção ao grau mais elevado do pensamento, onde se acendem os clarões de um novo dia, a aurora de uma civilização mais nobre e mais digna, livre dos flagelos que, até aqui, entravaram o caminho áspero e doloroso da humanidade. As outras nações têm, cada uma, a sua tarefa importante, mas a França ultrapassa todas pela variedade de suas aptidões e de suas atividades. É por isso que o mundo inteiro tem os olhos fixos sobre ela, esperando o sinal que traçará a sua nova evolução. Ó alma viva da França, desliga-te das pesadas influências materiais que ainda te oprimem. Eleva-te até esse nobre ideal que é a tua missão adquirir e propagar no mundo. Somente quando a nova revelação for conhecida por todos os povos, quando ela tiver dado a sua expressão à forma magnífica do teu talento, é que os homens compreenderão seu grande destino, bem como os deveres e os encargos que lhes impõe, e a justiça e a paz enfim reinarão sobre a terra regenerada. E por esse meio teu papel aparecerá aos olhos de todos. Tu serás respeitada pelas gerações, e a tua glória se iluminará com um brilho que nada poderá mais empanar. A oratória e o gesto, a inspiração dos grandes oradores. Na oratória, o movimento do pensamento é representado não apenas pela palavra, mas também pelo gesto que sobre lhe chama a atenção e acentua seus efeitos. Nisso, mais que em qualquer outra matéria, uma justa medida se impõe porque tanto o excesso como a ausência de mímica devem ser igualmente evitados com cuidado. A maior parte dos grandes oradores recebe a inspiração do invisível. Essa inspiração chega até eles em ondas rápidas e faz surgir as expressões, as formas, as imagens que provocam o entusiasmo das multidões. Em certos momentos, eles se sentem como se fossem erguidos da terra e levados por uma corrente irresistível. No transcorrer da minha carreira de conferencista, experimentei muitas vezes a sensação de uma poderosa ajuda oculta, e eu conheci a sua causa. O espírito Jerônimo de Praga, meu protetor, meu guia, sempre me assistiu na minha tarefa de propagandista. Às vezes, no momento de aparecer diante de um numeroso público, com frequência indiferente ou mesmo hostil, e de tomar a palavra, eu era vítima de um mal físico, de uma violenta enxaqueca que paralisava meu pensamento e minha ação. Mas então, respondendo ao meu ardente apelo, à minha prece, o espírito do meu guia intervinha. Por uma enérgica magnetização, ele restabelecia o equilíbrio orgânico e devolvia minha lucidez, meus meios de agir. Outras vezes, após debates contraditórios que duravam várias horas, após lutas oratórias com contraditores obstinados, materialistas ou religiosos, apesar do meu esgotamento, eu ainda encontrava inflexões, entonações vibrantes que pasmavam e abalavam o auditório. Um dia, tive a compreensão desse fenômeno ao vê-lo acontecer sob os meus olhos. Encontrava-me em Arges-Bains, na igreja paroquial,
no decorrer de uma solenidade religiosa em homenagem a Joana d'Arc. Na presença do cardeal do Bilard e de uma multidão compacta, um jovem padre subiu ao púlpito para pronunciar o panegírico da heroína. Minha médium, a senhora Forget, que estava sentada ao meu lado, disse-me de repente: vejo o espírito Jerônimo. Ele está de pé no púlpito, atrás do padre. Fiquei atento ao que ia se passar. O jovem padre começa com um tom calmo, suas frases harmoniosas se desenrolavam com método. Depois, pouco a pouco, o tom se eleva, a voz torna-se vibrante e, por fim, inflexões poderosas, que eu reconhecia, fizeram ressoar as abóbadas do edifício. Eu tinha um exemplo do que se produzira comigo em muitos casos. Essa inspirada eloquência eu encontrei em certos médiuns, bastante raros na verdade. Há os que incorporam, em uma mesma sessão, vários espíritos dos quais as palavras revelam personalidades muito diferentes, de grande originalidade e que é impossível serem confundidas entre elas ou quando o médium. O médium mais notável que encontrei, no decorrer de minhas viagens, foi a filha de um professor do Liceu de Marsella. Quando em estado de transe, ela servia de voz não somente a oradores do espaço, mas também a outras entidades extraordinárias, por exemplo a célebre senhora Geoffrin, que por sua delicadeza de espírito, sua amabilidade e o encanto penetrante de suas maneiras, por sua linguagem um pouco antiquada, não deixava, temos que convir, margens para simulação. É assim que as influências do alto se fazem sentir de mil maneiras, e que mais e mais se confirma a prova da sobrevivência da alma e da solidariedade que liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Escritores e oradores, o verdadeiro mérito, a influência da música. O verdadeiro mérito, seja do escritor, seja do orador, consiste em fazer pensar, em provocar nas almas as nobres e santas exaltações, em elevá-las em direção às alturas radiosas onde elas percebem as vibrações do pensamento divino, em uma comunhão suprema. No entanto, para que a alma se desenvolva e desabroche no êxtase das alegrias superiores, é bom que a harmonia venha se juntar à palavra e ao estilo, é preciso que a música venha abrir, para a inteligência, os caminhos que levam à compreensão das leis divinas, à posse da eterna beleza. A influência da música é imensa e, segundo os indivíduos, reveste-se das mais diferentes formas. Os sons graves e profundos agem sobre nós de tal maneira que o melhor de nós mesmos se exterioriza. A alma se desprende sob até as fontes vivas da inspiração. Quando eu tinha que fazer uma conferência em uma grande cidade, por mais de uma vez aconteceu dirigir-me, na véspera, à noite, a algum teatro lírico. Lá, escondido no fundo de um camarote, completamente isolado, eu me desinteressava de tudo o que se passava na sala ou no palco, para me deixar embalar pela obra musical. Sob a ação combinada dos instrumentos e das vozes, uma onda de ideias crescia em meu cérebro, um desabrochar de pensamentos e de imagens surgia das profundezas do meu ser. E, nesses momentos, eu determinava o meu tema com uma riqueza de matérias, uma profusão de argumentos, uma abundância de formas e de expressões que eu não poderia ter encontrado no silêncio e que nem sempre se apresentavam em minha memória no momento oportuno. O som dos grandes órgãos e os cantos sacros produzem em mim impressões ainda mais profundas. Durante os momentos em que posso ouvir boa música, o poder da arte abre, para meu benefício, o domínio dos tesouros escondidos das mais belas faculdades psíquicas, para, em seguida, deixar-me recair pesadamente na corrente habitual do pensamento e da vida. Na Terra, é pelo pensamento, oral ou escrito, que se comunica a fé e que se instruem os homens. Porém, no espaço, nos dizem os nossos guias, a música é a expressão sublime do pensamento divino. Já aqui na Terra, pode-se observar que um escritor ou um orador que estude a harmonia vê crescer, em proporção, os recursos da sua imaginação,
sua penetração das coisas e sua facilidade em exprimi-las. Certos homens talentosos não têm declarado que suas mais belas obras tinham sido concebidas em horas de êxtase, provocadas pela audição de ecos longínquos de algumas notas desprendidas dos concertos celestes, quer dizer, da orquestra infinita dos mundos. Sétima lição: ação do pensamento na literatura e na oratória. 27 de janeiro de 1922. Esta noite vamos abordar o domínio artístico, que tem por veículo puro o pensamento na literatura e na oratória. Em nossa última conversa mostramos como, sob o ponto de vista artístico, o reflexo do pensamento podia, graças a meios maravilhosamente sutis, ligar-se a moléculas fluídicas e, por meio de cores variadas, representando ideias, compor quadros nos quais a arte da cor reproduz cenas tendo o belo por símbolo, isso dito em forma de transição. E agora, qual será a ação do pensamento na arte? O pensamento é, antes de tudo, um dom de observação. O ser humano, encarnado ou desencarnado, pode explorar, em pensamento, todos os meios. Deixaremos de lado os seres que têm o caráter essencialmente material e levam seus pensamentos para mundos onde reina o espírito de lucro ou de luxúria. Porém, no ser evoluído, o pensamento se elevará muito mais alto. Vós sabeis que, em vossa terra, esse pensamento liga-se à pintura dos costumes, à análise dos caracteres, e se traduz em escritos que revestem formas mais ou menos simbólicas. No espaço, o pensamento torna-se naturalmente muito mais livre. Ele possui em si mesmo o reflexo exato de todos os sentimentos que, anteriormente, nele puderam se imprimir e impressioná-lo em graus diversos. O espírito, quando está liberto da matéria e chegou a uma certa elevação, pode transmitir seu pensamento diretamente a seres ainda encarnados. Daí os fenômenos da inspiração. Tomemos, por exemplo, um ser espiritual muito evoluído e que professe o culto da beleza perfeita. Ele reconhecerá na Terra os seres humanos cujo pensamento já se traduz em feixes luminosos. Ele sentir-se-á atraído para esses seres e seu próprio pensamento irá se misturar ao deles. Suas moléculas fluídicas vivificarão, de uma forma intensa, as moléculas materiais geradoras que brotam do cérebro do ser que vive no vosso mundo. Os espíritos escritores se aproximarão dos artistas da pena. Os antigos oradores sentir-se-ão atraídos para os mestres da palavra. Eis a transmissão do espaço para o mundo. Porém, no ser evoluído, o desejo de fazer irradiar seu pensamento através do espaço não é menor que aquele que o atrai em direção aos mundos habitados. Tomemos, por exemplo, um grande pensador da Terra. De regresso ao espaço, ele revelará aos espíritos que o cercam a própria essência das virtudes adquiridas. Depois, lendo nos cérebros dos seres encarnados, ali projetará ondas impregnadas de todas as qualidades do seu pensamento. É uma obra imperecível esta transmissão através dos corpos fluídicos, porque quando a irradiação do pensamento é intensa, ele impressiona os cérebros de tal maneira que estes guardam sempre a marca da impressão recebida. Existe uma estreita correlação entre os pensadores da Terra e os do espaço. Certos espíritos passam sua existência no espaço recolhendo essas impressões. Quando, por sua vez, sentem-se capazes de fazer os seres menos evoluídos aproveitarem essas impressões, eles retornam à Terra e então vêm a ser esses grandes escritores, esses grandes poetas e essas pessoas ilustres que ganham a respectiva admiração daqueles que os cercam. A arte da eloquência forma-se da mesma maneira, porém com mais sutileza. No orador, as vibrações do espaço são poderosamente sentidas através do organismo, em consequência de um trabalho mais intenso, efetuado antes do nascimento, e pela ação de uma vontade muito mais forte. Cada orador, em graus diferentes, possui o dom da intuição, mais ou menos desenvolvido. Em geral,
As qualidades de um mestre da eloquência resultam de uma preparação realizada no espaço, graças à soma das impressões recebidas nesse meio. Segundo a disposição das moléculas materiais, a arte, no homem de letras ou no orador, é mais ou menos pura. Tendes a prova desse fato considerando-se as diferentes classes de escritores, de poetas, de oradores. No escritor comum, o pensamento ainda é carregado de um materialismo grosseiro. No poeta, o ideal, o símbolo, distinguem-se mais e quanto mais puros mais admiráveis eles são. O mesmo acontece com o orador que, profano ou sacro, consagra seu órgão físico à defesa e à difusão das máximas e dos preceitos que emanam quase de Deus. As formas de exteriorização do pensamento são tão múltiplas quanto os indivíduos. As categorias de pensadores podem se distinguir no espaço pela intensidade luminosa que se desprende do seu ser fluídico. Vossa palavra, de natureza absolutamente material, é algo desconhecido no espaço. Assim sendo, quando um ser retorna a essa vida, ele deve se submeter a uma nova adaptação e sua linguagem tornar-se-á da interpretação das cores. Na cor há uma gama de tal modo sutil e variada que as menores modulações podem representar as menores flutuações do pensamento. Um ser apaixonado pela arte poderá receber e transmitir pensamentos de uma delicadeza infinita e eu vos asseguro que, em minha opinião, a arte no pensamento se aproxima mais de Deus do que as outras artes. Que delícia é para nós, no espaço, sentir as vibrações de um ser tendo o caráter de uma pureza, de uma elevação notáveis e que se traduzem por radiações de uma tonalidade maravilhosamente rica em átomos fluídicos. Não retornarei aqui à análise de todos os domínios do pensamento. Eu quis simplesmente vos dar o mecanismo da transferência da arte da Terra ao espaço e seu princípio fundamental no meio das camadas fluídicas. Acrescentarei, e insisto em vos dizer, que o pensamento é, para nós, a coisa mais fácil de se transmitir, porque temos uma verdadeira alegria em ajudar na iluminação moral dos seres que vos cercam. Vossos cérebros humanos, fechados às sublimes ideias emanadas do Ser Divino, não podem, atualmente, compreender o encadeamento das forças em ação no universo. Que vos baste saber que o pensamento de Deus atinge todos os seres e todas as coisas, que nenhuma de suas radiações é perdida, e que o nosso papel, de nós, pobres libélulas, é transmitir o melhor de nós mesmos àqueles que podem nos compreender. A arte vem nos ajudar nisso. Portanto, dediquem-se a pensar com arte. Amai aqueles que pensam bem. Porque, estejam certos disto, a própria essência desse pensamento é um reflexo da vida no espaço. Lamentem aqueles que não sabem pensar. A arte é uma das formas da beleza e, como pensamento, ela deve ser o seu veículo, porque a beleza encerra em si mesma os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. Oitava lição. Transmissão da arte na Terra, os dons inatos. 3 de fevereiro de 1922. Falaremos hoje sobre a transmissão da arte em vossa terra, a fim de mostrarmos a participação que tem, nas composições artísticas, os espíritos que continuam uma obra cujos elementos se obtêm das fontes fluídicas e se propagam nos meios materiais. Vimos de que maneira, no espaço, um ser evoluído podia, por reflexos, reproduzir por meio de suas qualidades artísticas, temas retirados do domínio da arquitetura, da pintura, da escultura ou do pensamento. Vós vos lembrais que é graças à faculdade que cada ser fluídico possui, de poder constituir os elementos e os quadros de suas vidas sucessivas, que ele aprende e retém todas as coisas que formam a universalidade divina. Agora eu desejo, deixando de lado o problema da intuição, vos falar do espírito reencarnado que na Terra, por exemplo, quando o desenvolvimento corporal for suficiente, poderá sentir vibrar em seu ser as moléculas fluídicas impregnadas de radiações resultantes de várias vidas no espaço,
Radiações estas que se podem traduzir, em vossa terra, por supostos dons inatos que levarão a criatura a uma situação de destaque na categoria dos artistas e dos pensadores. Tomemos a arquitetura, após ter reunido os elementos do desenho que enriquecerão seu cérebro de materiais capazes de concentrar as radiações, estas, intuitivamente, levarão o ser humano a criar formas ideais, inspirando-se, sem o saber, em imagens, em quadros, que poderão ser reconstituídos pelas radiações ligadas aos seus átomos cerebrais. Segundo o número de vidas percorridas, segundo a vontade de estudar, de compreender, os átomos serão mais ou menos animados de uma vida própria e, também de acordo com a flexibilidade de harmonia das linhas que lhes servirão de condutor, a obra criada será mais ou menos rica e elevada. De um lado, trabalho exterior, aquele que é ensinado durante a vida tangível do ser; de outro lado, fixação de moléculas radiantes, impregnadas das aquisições anteriores. Sobre essas linhas mais ou menos flexíveis, maleáveis, realiza-se uma produção, uma criação do objetivo. O arquiteto, em sua mesa de trabalho, de repente vê aparecerem as linhas, as abóbadas e, segundo sua vontade, um monumento se edifica. São as moléculas que, de acordo com os conhecimentos geométricos adquiridos, agem por extensão sobre os lobos cerebrais do artista e concretizam imagens idealizadas pelo abstrato. Servi-me do arquiteto como exemplo porque a arte arquitetural é, sob o vosso ponto de vista, a arte mais tangível. No espaço, o espírito percorre mundos infinitos. A arte da linha é para ele a primeira letra desse alfabeto grandioso que nós chamaremos de a gama das formas, dos sons e das cores. O ser vai obter no espaço e nos mundos essas formas necessárias, que serão reproduzidas pela escultura. Para um espírito mais sutil, que ocupa um escalão mais elevado da arte, a pintura será preferida porque o relevo na pintura é unicamente fluídico e deve ser reproduzido pelo pincel. O terceiro escalão será o que dará acesso aos pensadores, aos filósofos, aos escritores. Os trabalhos geométricos, dos quais falamos, ali se tornam quase fictícios, sendo a geometria do pensamento simplesmente uma análise cada vez mais sutil dos seres e das coisas. Em nossa próxima conversa abordaremos a música e eu me esforçarei para vos demonstrar como as inflexões musicais devem e podem sintetizar todas as artes, porquanto elas são o veículo da inspiração que tudo cria e anima. Em minha vida terrestre, sensibilizei-me por todas as artes, pintura, escultura, música. Agora, Deus permite que eu viva nas esferas onde tudo é vibração e eu desejo vos dar um resumo desta vida celeste. Parte 5. Participação do mundo espiritual na obra humana. Espiritismo, novo e vigoroso impulso ao pensamento. Maio de 1922. Em um tópico precedente, vimos que a preponderância da literatura francesa se sustentou por muito tempo. Ela possuía tudo o que seduz e cativa. No entanto, uma evolução se impõe, e chega um momento, na história do pensamento, em que a palavra e o gesto não são mais suficientes para traduzir as emoções da alma. E é nesse momento que o senso musical desperta e entra em ação na própria literatura, que deve ser como um reflexo da harmonia superior. A manifestação dessa tendência marca um grau a mais na ascensão do espírito em direção aos níveis mais elevados, assim como acontece no espaço onde a palavra deixa de ser empregada. Essa evolução do pensamento e de suas manifestações, sob suas inúmeras formas, arte, ciências, letras, será dirigida por uma participação cada vez mais íntima e profunda do mundo espiritual na obra humana. A revelação espírita nos proporciona inesgotáveis temas de inspiração e de sensação. Ela nos inicia nas condições de uma vida mais sutil, vida que é a finalidade essencial de toda ascensão e da qual os detalhes introduzem, nos programas de estudos e pesquisas,
uma variedade de elementos que estendem ao infinito os limites de nossas concepções, de nossos conhecimentos. Daí resulta, forçosamente, uma fecundação, uma renovação completa de ideal que se desfaria e se alteraria sob o domínio das teorias materialistas ou dogmáticas, domínio que vai ter fim, apesar dos esforços desesperados dos seus partidários. Assim, o Espiritismo dá ao pensamento um novo e vigoroso impulso. Ele traça, na história dos seres e dos mundos, um círculo imenso, que permite todos os sonhos, todos os voos da imaginação. Ele abre novas saídas para tudo que faz o poder, a grandeza, a beleza do universo. Até aqui, a forma literária pode parecer suficiente para exaltar os sentimentos nacionais e tudo que se relaciona à epopeia das raças humanas e à vida planetária em geral. Ela pode mesmo parecer excelente e produzir obras-primas que ficarão como monumentos imperecíveis do pensamento e do sentimento. Porém, por mais excelente que ela seja, a literatura torna-se pobre quando se trata de reproduzir as formas superiores da atividade humana. À medida que os seus horizontes se alargam e que a humanidade se comunica com a vida universal, formas mais perfeitas de expressão e de sensação tornam-se necessárias, para responder ao estado vibratório, às radiações crescentes da alma. Uma intuição segura, o instinto do belo, levam o ser espiritual a substituir, na expressão do seu pensamento e no entusiasmo de sua alma, a harmonia pura pela palavra e pela letra. As revelações do invisível estimulam a empregar, por sua vez, os procedimentos e uso na vida do espaço. As qualidades de um belo estilo. O verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo, consistem em provocar o pensamento, as reflexões do leitor, em lhe criar uma atmosfera mental que contribua para desenvolver, para enriquecer suas faculdades, suas forças morais. Sem dúvida, fazer pensar é nobre, mas o que é mais nobre e mais meritório é elevar a alma em direção às alturas onde todas essas faculdades se desenvolvem na luz e no amor, e ajudá-la a atingir o grau de evolução que lhe permitirá sentir, não mais por seus órgãos materiais, mas em seus sentidos íntimos e profundos, as alegrias, as satisfações da vida superior, sentir essa vibração suprema que enche o universo, segundo o ilustre esteta, e que provoca a comunhão definitiva com o pensamento divino, o êxtase na beleza compreendida e realizada. Teatro, meio de educação intelectual e moral, sua decadência. As obras verdadeiramente belas e importantes tornaram-se raras entre os modernos, seja nas letras ou mesmo no teatro. Este poderia ser um poderoso meio de educação intelectual e moral, pela elevação dos pensamentos, dos sentimentos, pelos nobres exemplos postos diante do público. Porém, em lugar da sua missão grandiosa e benfazeja, o teatro tornou-se muito frequentemente um método para favorecer as paixões doentias, excitar os sentidos. Em todos esses casos, ele se torna a obra de céticos gozadores, ignorantes ou descuidados do verdadeiro objetivo da vida. É a espuma brilhante e insalubre, o fruto mórbido de uma civilização deformada pela sedução do prazer e das riquezas. Quantas vezes, atraído pelo título de uma nova peça, por um brilhante cartaz, fui aos maiores teatros parisienses, na esperança de ali encontrar um alimento substancial no decorrer de uma noite bem empregada. Pobre de mim! Minhas decepções não se contam mais. Em lugar da substância fecunda que eu esperava, eram cenas banais ou equívocas que se desenrolavam diante de meus olhos. Muita engenhosidade ali se empregava, sem dúvida. As palavras espirituais brotavam em feixes cintilantes ou flutuavam, como bolhas de sabão irisadas, sob as luzes da ribalta, mas que o menor sopro arrasta sem deixar nenhum traço na lembrança nem na consciência do espectador. Porquanto, o pensamento elevado, o exemplo encorajador, o ensinamento consolador sempre se encontravam ausentes. Além disso,
A impressão que dali emanava era de um vazio ou de impotência, quando não era ainda pior. É preciso devolver ao teatro a sua dignidade, reconstituir o ideal da cena desonrado por autores inaptos e corrompidos. Com o espetáculo mudando costumes e meios sociais, que constituem a trama da comédia, é preciso saber escolher o que pode elevar as inteligências e os corações. No entanto, como em nossos autores contemporâneos, o que domina é sempre o tema do